Bom, deixa eu contar, né, o que aconteceu, matemática básica, hoje é dia 25 de março de 2023, que é o seguinte, a minha filha tem uma amiga, né, Verônica, minha filha Luana tem uma amiga, né, que tem uma filha, né, a Cecília, né, e nós estávamos conversando, né, informalmente. Eu perguntei a Cecília, né, o que ela estava estudando. Né? Falei, matemática, várias disciplinas, né? Ela faz o curso fundamental. Né? E eu perguntei se ela gostava de matemática. Disse-me ela, né, que matemática realmente era um horror. Né? Ela nada entendia, né? Menos com menos, né? Parênteses, né? Realmente ela me reportou, né? Me falou, sentados, nós estávamos sentados no sofá, né? E aí eu imaginei, né? Me imaginei no lugar dela, né? Isso na década de 50, né? Repara quantos anos, né? Certo? 70 anos praticamente, né? Há 70 anos. E o que eu sempre reparei, isso não acontece só no fundamental, não. No ensino médio é a mesma coisa, na graduação é a mesma coisa, no mestrado é a mesma coisa, no doutorado também. Né? Essa é a minha experiência. O que acontece? Né? Os livros, né, repetem um determinado assunto da mesmíssima forma. Eles não mudam, não mudam. Né? Então, o que acontece? As dúvidas que eu tinha, né, aos 11, 12 anos, né, antigamente nós tínhamos o curso primário, né, que é da primeira à quinta série, né, e nós entrávamos no chamado ginásio, né, que era os 4 anos após a quinta série. Né, era o chamado ginásio. Né. E depois nós tínhamos o curso científico, quem ia para engenharia, medicina, etc. Né? E o curso normal, né? Que formava as professoras. Né? E as dúvidas, né, que eu tinha, né, são exatamente as mesmas, né, que os professores, né, ensinam, entre aspas, né, e os alunos não entendem. Não entendem. Né? Eles memorizam sem saber o que está acontecendo. Aí na nossa conversa informal, eu falei, olha, o que acontece com a matemática? Né? Com a física também. A matemática, ela é uma construção. Isso é válido, né? Que eu estou falando, tanto, né, para a Cecília, né, como para alunos, né, da graduação, do mestrado, doutorado, né, a mesma coisa, é uma construção. O que acontece numa construção? Né? A base tem que ser muito forte. Né? Não adianta você querer reforçar um prédio, né, reforçando, por exemplo, o 5º andar. Né? Se a base estiver fraca, o prédio cai. Né? Essa é uma peculiaridade, né, da matemática, da física, né, que, né, você tem que aprender a construir. A vantagem, né, é o que está à frente, depende do que está dado anteriormente. Então, anteriormente, cada vez os conceitos ficam mais fortes para a pessoa. Né? E essa é a grande vantagem da matemática. Por outro lado, se você tiver um furo, né, não adianta. Esse furo, ele será carregado, difundido, né, lá para frente, tá? Ou quando você estiver sendo dado os outros conceitos. Né? Então, o que não acontece, por exemplo, com a geografia, né, com a história, você pode estudar a história do Egito, né, e a história do Brasil, né, são completamente desconectados. Né?
Então, as disciplinas, né, elas são completamente diferentes. Matemática, se você não tiver a base, né, o prédio vai cair. Vai cair. Isso aí, né, é um desânimo para o aluno. É um desânimo. Tá? Então ele carrega, né, essa cruz, né, certo? Para o ensino fundamental, né, no caso, né, para o ensino médio, né, e vai para a área, né, uma área, né, que seja, por exemplo, chamada de humanas. Né, humanas, né, porque tem horror, né, da matemática. Então, o que eu fiz com ela? Né? Conversando informalmente. Eu falei, olha, eu vou iniciar e você vai seguir, né, o que eu for dizendo para você. Você vai entender, né, o menos, tá, com mais, você vai entender isso. Tá? Então, você está proibida, falei assim, né, de falar no sinal, mais ou menos. Então, nós vamos combinar o seguinte. Toda vez, né, que você vir, né, o deve, né, é o deve e o tenho. Né? Você vai fazer o seguinte, olha os exemplos que eu dei para ela. Por exemplo, olha só. Por exemplo, tenho, ou ganhei, né, 5 balas. Por exemplo, colocar assim, Luana. Tá? Em um outro dia, ou em um outro dia, ganhei 3 balas de Verônica. Tá? Essa é a mãe, né, da Alice e essa aqui é minha filha. A pergunta é a seguinte, não fale, falei com ela, não fale em sinal, não pode falar. Pensa só, falei com ela, pensa só, você ganhou 5 balas, tá? E no outro dia você ganhou 3 balas. Olha só, olha como é que é simples, qual o total de balas ganhas? A resposta é muito simples. Tá? Ela respondeu. Falei, não fale em sinal. Tá? Foi o que eu falei para ela. Resposta da Cecília. Tá? É a filha da Verônica, 12 anos. Ganhei 5 balas mais 3 balas igual a 8 balas. Muito simples, é só você visualizar, você ganhou. Agora, olha só, tenho, primeiro, tá? Tenho 11 balas. 11 balas. Tá? Perdi, um exemplo, perdi 3 balas. 3 balas. Tá? Ganhei 11 balas, perdi uma aposta, não interessa, 3 balas. Né? Aí vem a pergunta, qual o total de balas? Olha só, pensa só, você tem que pensar. Tenho 11 balas, perdi 3 balas, né? Você ficou, né, na tua mão com 11 balas, né?
Qual o total de balas? Certo? Olha só. Total de balas, resposta da Cecília. Da Cecília. Fiquei com 11. Né? Perdi 3, né? Com 8 balas. Certo? É muito simples, muito simples. Né? Não faz sinal ainda. Tá? Agora vamos ver o seguinte, olha só. Isso aqui é o número 2. 3. Devo 7 balas. Né? Por exemplo, para Luana. Certo? Em um outro dia, perdi, vou colocar 9 balas. 9 balas para Verônica. Ó, você tem que se colocar, tá? Você, a Luana e a Verônica. Olha só. Você tem 7 balas, certo? Você perdeu 9, você tem, né? Você perdeu 9 balas, tá? Você vai ficar